Vocês fiquem à vontade, né? Principalmente os servos de Deus, fiquem à vontade, querendo interromper a qualquer momento. A Tamires já sabe como que a gente caminha aqui, né, na aula, essa interação, liberdade de questionar, de acrescentar algum comentário, inclusive de discordar também. O ambiente é esse democrático, né? Então fique à vontade. Tá certo, Kleber? Pensa pura, né, mano? Então vamos lá. Eu vou fazer uma breve recapitulação para que a gente de repente não perca o fio da meada, porque esse tema ele é bem complexo por um lado, mas por outro lado a gente não tem muito para onde ir, no sentido que a gente está tratando com aquilo que a Bíblia não traz detalhes, né? E a gente se preocupa muito em abordar os pensamentos, conceitos e trazer afirmações que são bíblicas de fato, né? Trabalhando sempre nos termos, nos textos bíblicos. E é o que a gente vai fazer. Bom, os que estão com o livro aí, se vocês quiserem, é a página de número 103, tá? A gente vai falar a respeito da Trindade no Novo Testamento. Mas antes que eu faça isso, eu quero dar aquela recapitulação da aula passada, que foi a aula introdutória, né? Hoje mesmo que a gente vai pegar os pontos e trabalhar os pontos. Então, a aula primeira, sempre aquele panorama geral, definindo a palavra Trindade ou Triunidade, que é uma palavra que foi cunhada lá pelos anos 325, né, por Tertuliano, por causa de uma heresia que surgia na época, através de um presbítero chamado Ário, de Alexandria. Então ele dizia que Jesus não era Deus, Jesus não tinha como ser Deus. E aí esse teólogo, chamado Tertuliano, ele então foi fazer essa defesa, essa apologia a respeito da divindade de Cristo. Então, na verdade, não era a Trindade que ele defendia, era a divindade de Cristo. Mas para falar da divindade de Cristo, que é o que a gente vai discorrer, nós precisamos tratar sobre o Pai como Deus, o Filho como Deus e o Espírito Santo, inclusive, também como Deus, né? E aí porque hoje, inclusive, nós temos alguns movimentos que eles são reflexo dessa teologia. O que nós temos hoje, na verdade, irmão, não é nada assim novo, criado. Só tem moldes diferentes, caras diferentes, mas quando a gente vai ver a fundo, isso aí é de muitos séculos atrás. Então, por exemplo, você tem a Testemunha de Jeová hoje, você tem o próprio Adventismo, você tem a Igreja Voz da Verdade, né, que é unicista, ou seja, eles não acreditam na Trindade. Eles são triteísta, não trinitarianista. O trinitarianista, ele vai dizer que o Pai é Deus e é uma pessoa, o Filho é Deus e é uma pessoa distinta do Pai, e o Espírito Santo é uma pessoa distinta do Pai e do Filho. Então esse é trinitarianismo. O triteísmo vai dizer que Deus é o Pai, que também se manifesta em forma do Filho e em forma do Espírito Santo, que em outras palavras foi chamado como modalismo, né? Por que modalismo? Porque ora o Pai ele se apresenta no modo do Pai, depois no modo do Filho, depois no modo do Espírito, mas é uma pessoa só que se manifesta de formas diferentes, mas é uma pessoa só. Eu estou falando do unicista, do modalista, que é a mesma coisa, ou seja, eles acreditam que Deus é uma pessoa apenas, mas que se apresenta, que se revela de formas, de modos diferentes, daí modalismo. E a Bíblia vai dizer não, que o Pai é uma pessoa, o Filho é uma pessoa distinta do Pai, e o Espírito Santo também é uma pessoa. São três pessoas distintas, porém da mesma natureza, da mesma essência. Os três são Deus. O judaísmo, ele crê no quê? O judaísmo crê que existe um só Deus, crê também que existe o Espírito de Deus, não é? Mas Jesus eles não consideraram como Deus. Sim, eles consideram como o Espírito de Deus, que de fato é Deus. Então eles acreditam-se no Pai e no Filho. O problema do Novo Testamento para o judeu, para os judeus justamente é reconhecer Jesus como Deus. Daí é o que a gente vai trabalhar hoje, inclusive, no Evangelho de João, porque o Evangelho de João é esse Evangelho que traz a divindade de Cristo, né? É o Evangelho que mais apresenta Jesus como Deus. Então você tem o Evangelho de Mateus, que vai falar de Jesus mais no aspecto de Messias, né? O profeta que o judeu sempre esperou, o libertador e tudo mais. Embora também
o conceito de Messias seria alguém enviado por Deus, ungido de Deus, aquele que teria a plenitude do Espírito de Deus. Mas Mateus não se preocupa em apresentar Jesus como Deus mesmo. Marcos já fala de Jesus, mas para os romanos. Então vai falar daquele servo, sofredor, que se sacrificou em prol da humanidade. Lucas já pega Jesus e apresenta para o público grego e vai falar daquilo que o grego buscava, o homem perfeito, o homem sem pecado. E ele apresenta, é Jesus. Né? Agora João não. Ele já começa no seu evangelho, no capítulo 1, dizendo assim, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Né? Todas as coisas foram feitas por ele, e nada do que foi feito sem ele teria existido. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então, logo nos primeiros versículos, João vem trazendo essa revelação, essa verdade, essa afirmação que Jesus é o próprio Deus, né? Que ele criou todas as coisas e que todas as coisas foram criadas por ele, por meio dele e para ele. Então, a gente percebe essa ênfase nos evangelhos. Os 4 evangelhos são diferentes. Então o judeu ele tinha grande dificuldade de aceitar Jesus como Deus. Quando Jesus disse assim, eu e o Pai somos um, na cabeça dos judeus isso é muito claro. Jesus estava dizendo para ele, eu também sou Deus. E aí, irmão, para isso não está endemoniado. Né? Vamos pegar em pedra para tá apedrejando, porque ele está blasfemando, ele está se fazendo igual a Deus? Como assim? E não entrava na cabeça do judeu, como que Deus, o Criador, o El Shaddai, eles tinham Deus assim, como era de fato, né? Como esse ser assim, para além de tudo aquilo que eles tinham contato, ou seja, era aquele transcendente. Deus estava acima de tudo e de todos. Na história eles já tinham aprendido isso, que Deus não era semelhante a nenhum Deus, os deuses que surgiram no imaginário humano, eu estou falando, né, irmão? Que não existe outro Deus. Deus é um só. Todos os outros, eles são fruto da imaginação e da criação das sociedades que passaram por toda a humanidade. Paulo vai dizer, para as pessoas há muitos deuses e há muitos senhores, mas para nós é um só Deus e um só Senhor. Então não existe deuses. No imaginário coletivo das religiões da humanidade, eles falaram, não, tem aqui o Deus Baal, o Deus tal, o Deus não sei o que, o Deus Moloque. Mas o próprio Deus, através dos profetas, Jeremias, Isaías, o próprio Ezequiel, ele disse, os deuses que não fizeram os céus e a terra, esses desaparecerão. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 8, ele diz, o que é os ídolos? O que são os ídolos? Esses deuses criados aí pela mão dos homens, nada são absolutamente coisa nenhuma, é do imaginário, né? Então, na verdade, na concepção bíblica, só existe Deus, e Deus está acima de tudo e acima de todos. Essa concepção que a gente tem também no nosso país, muito forte, principalmente no meio pentecostal, que o diabo é mais ou menos assim um deusinho que, né, que tem o seu reino, e que ele tem um reino paralelo e está brigando com Deus pau a pau, como diz aí o jovem, né? Não, amado. Satanás, ele é uma criatura de Deus. Eu digo o anjo, o ser, né? É uma criatura de Deus. Lógico que Deus não criou Satanás. Deus criou um anjo. E esse anjo, ele se rebela contra Deus. Mas é uma criatura. Deus não tem alguma criatura que se equipare a ele. Que é assim, um igual, um semelhante, que está disputando. Não, irmãos. Deus, ele é um ser que ele é infinitamente superior a tudo que existe. Ou seja, tudo que existe é infinitamente inferior de Deus. Essa distância nós chamamos de ontológica. É distância de ser. Então, o diabo, nenhum demônio tem poder diante de Deus. Todos esses seres, inclusive o diabo, estão sujeitos ao senhorio de Deus, à soberania de Deus. Deus é senhor, inclusive, de Satanás. Tanto é na Bíblia, quando a gente vê Deus dando ordem a demônios, os anjos vão lá, os demônios vão lá e cumprem. Satanás, inclusive, Jó é um dos exemplos lá, né? Onde o próprio Deus, ele permite algumas ações do diabo, mas delimita. Fala, vai até aqui, daqui você não vai. Porque é Deus que é soberano no universo, sobre tudo e sobre todos. Deus está para além da existência. Né? É uma frase assim que é de efeito, choca, mas a verdade é essa, Deus não existe. Né, Paulão?
Deus não existe. Tudo que existe teve um começo e terá um fim, de uma maneira ou de outra. Deus, Ele é. Ele disse, eu sou. Essa expressão, eu sou, na língua original, quer dizer mais ou menos o autossuficiente, o autoexistente. Vocês nunca se perguntaram, alguém perguntou para você, de onde veio Deus? E antes de Deus existir, o que havia? Não tem essas perguntas assim no ar? Só quando eu era criança. É. Ah, rapaz, mas tem muito marmanjo aí adulto também com esse questionamento, que não é algo absurdo. Porque a gente tem essa noção, né? Bom, deve ter surgido de algum lugar, não é possível. Assim, Deus... Mas e antes de Deus aparecer no universo? O que tinha? Porque nós temos uma experiência de origem das coisas, de consumação das coisas. Nós temos o ciclo da vida nessa existência de começo e de fim, de vida e de morte. Né? Nós temos essa questão de... Nós sabemos que as coisas começam e as coisas têm data e prazo para acabar. Nada nessa existência é permanente. Nada, absolutamente nada. Irmão. Tudo aqui é perecível. Tudo aqui é sustentado por um ser maior, que é o próprio Deus. Então Deus criou, Deus sustentou e Deus resgatou a sua criação. Né? É por isso que o livro de Hebreus, capítulo de número 12, vai dizer que ele é o autor e é o consumador da nossa fé. Ele é aquele que origina e ele é aquele que levará a cabo. Deus é soberano e está no controle de tudo e de todos e é Senhor, inclusive do diabo, inclusive do inferno. Não existe um reino paralelo. Existe um rei que é soberano sobre tudo e sobre todos, inclusive sobre o inferno, sobre o diabo. Ele manda e o diabo obedece. É um servo frustrado de Deus, né? Ele não tem como não obedecer. Se Deus der uma ordem direta, lá em 1 Samuel, capítulo 16 ou 17, mais ou menos, é 16 ou é 17, um ou outro. A Bíblia diz que houve um espírito mau da parte de Deus que atormenta Saul. Espírito mau da parte de Deus é uma expressão meio confusa, né? A ideia de fato é essa, que Deus, ele dá ordem a esse espírito mau, ou seja, esse demônio, autoriza, como fez com Satanás a respeito de Jó, autoriza para que ele atormente atormente o Saul. Existe uma soberania que Martinho Lutero disse o seguinte, que o diabo é a mão esquerda de Deus, né? No sentido que Deus é soberano, ele tem um plano de redenção, ele tem um projeto de redenção em toda a criação, e de forma misteriosa, que nós não conseguimos definir os detalhes, não sei como, Deus mesmo respeitando a vontade e a decisão humana, mas ele levará o seu projeto a cabo, ele de fato concluirá aquilo que ele começou. Os homens, o diabo, os governantes, a história, nada e ninguém poderá frustrar os planos de Deus. Ele é soberano, ele é Senhor. Então a gente precisa ter isso muito claro na nossa mente, irmão. O diabo não é um adversário de Deus. Ele é um adversário dos homens. Não é? Dos homens sim, de Deus não. Deus não tem adversários. Deus é Senhor de tudo e de todos. Ele está para além de tudo que existe. A gente chama isso de uma propriedade que é transcendente. Ou seja, ele está acima de tudo e de todos. Deus não é sujeito a tempo e ao espaço. O tempo foi criado por Deus. Ele habita na eternidade. Eternidade não é um tempo sem fim. Eternidade é ausência de tempo. Existe uma diferença muito grande nisso, não é? Espaço, esse negócio de 2019 nós estamos? Deus está em que ano? É uma pergunta. Ele não está sujeito ao cronos. Sim, então. Onde ele está agora, nesse exato momento? Onde ele está? Agora. Nós estamos nele. Sim, não, tudo bem, tudo já está indo um passo à frente. Vamos devagarzinho, mano, para o pessoal que talvez não está acompanhando, porque é um negócio meio confuso, ainda mais para quem não participou da primeira aula, né? Depois a gente chega aí. Mas assim, nós estamos em 2019 e Deus está agora, nesse momento, onde? Em todos os lugares. Sim, mas e o ano? E o momento? Não tem ano para ele, não está sujeito a isso. Ele vai se limitar? Não está. Se ele não está em 2019,
ele está onde? 2018 ou 2020? No futuro? Se ele está sujeito ao crono, ele está... Percebe quando a gente vai tentando comparar a nossa realidade com Deus, não cabe? Deus não se encaixa? Essas coisas não contêm Deus, irmãos. As pessoas acham que os judeus pensaram que um templo seria possível enquadrar Deus. A religião faz isso, tenta pegar Deus e colocar em moldes, né, na mente, como se definisse Deus. Essa palavra definir Deus não cabe a respeito de Deus também. Nós só sabemos de Deus aquilo que Ele decidiu se revelar nas Escrituras e na natureza. Ele é muito mais, infinitamente mais, de tudo aquilo que sabemos, mesmo pela revelação bíblica, e mesmo por toda essa criação que denuncia as obras de Deus, segundo o Salmo 19. Né? Muito mais. O que nós sabemos de Deus? Aquilo que Ele decidiu de si, se revelar a nós. Então, alguns inclusive pensam que sabe tudo de Deus, que é doutor em Deus, que é mestre em Deus, né? Que já teve muitas experiências com Deus e acha que não tem mais nada para aprender. Irmãos, é uma criaturazinha. Como diz aí os teólogos modernos, é um ser humaninho, né, Paulo? É um ser humaninho tão inferior, uma criatura tão inferior, que se Deus tem, irmãos, na palma da sua mão, todos os oceanos e o próprio estrado dos seus pés, ou seja, o apoio dos seus pés e a terra, e ele senta nesse globo da terra. Lógico que essa linguagem é figurada, mas só para demonstrar a grandiosidade desse Deus. Esse cosmo todo, esses multiversos, porque a gente só tinha consciência de universo, né? A gente achava que tinha Via Láctea. Não, tem milhões e milhões de galáxias semelhantes à nossa, que a nossa já é um negócio absurdo, espantoso. Dá medo quando a gente, pela ciência, a gente contempla toda essa imensidão, né? Todo esse cosmo vasto, esses bilhões e bilhões de estrelas, aquela coisa assim, quase que inimaginável. Deus é que criou tudo isso, irmãos, e coisas que a gente nem imagina. Então, de quem que nós estamos falando? De mais um Deus? Não, nós estamos falando do Criador de todas as coisas. Aquele que originou todas as coisas. Aquele que conhece esses bilhões e bilhões de estrelas pelo nome. Olha só. Aquele que conhece o pensamento antes que chegue na nossa boca. Aquele que nos conhece desde o ventre ou antes do ventre da nossa mãe. Aquele que sabe o fim desde o começo. Aquele que quando cria todas as coisas já está vendo a consumação delas. E tem o controle sobre tudo e sobre todos. Olha, amados, se os pentecostais tivessem vindo, dava glória a Deus depois disso. É que não veio ainda nenhum pentecostal. Acho que a aula que vem deve vir algum ainda. Não é, Paulo? Uma declaração dessa aqui chega na vontade de falar glória a Deus, aleluia, né? É que os alunos pentecostais eles faltaram hoje. Então, o que acontece, amados? Eu fiz a provocação para o Erickson, para vocês, porque assim, a gente tem essa ideia, né? Deus ele está sujeito a essas coisas que nós estamos. Deus está agora, nesse exato momento, no mesmo lugar, no mesmo momento, onde ele estava quando criou os anjos, que são anteriores à criação da terra. J38 vai dizer isso. Quando Deus está criando a terra, os anjos estão contemplando aquilo lá. Isso, os filhos da alva lá, então os anjos estão contemplando. Então a gente entende por esse texto que os anjos já existiam antes da criação, né, do universo, dos planetas e do próprio homem, os animais, enfim, de tudo aqui. Então antes dos anjos, antes de Deus criar, porque são criaturas de Deus, Deus estava no mesmo lugar. Aí ele cria os anjos, acontece aquela rebelião. Vou contar aqui entre aspas cronologicamente, tá? Não existe essa cronologia, né? Então, a gente está falando de eternidade, então a eternidade não tem tempo. Esse negócio de tempo foi criado para a nossa existência e para a nossa realidade. Percebe como, às vezes, não sei vocês, eu estou imaginando que vocês estão pensando como eu estou pensando, na dificuldade que a gente tem de ficar assimilando essas coisas. Porque as nossas experiências é disso aqui. A gente sabe daquilo que a gente pode medir, que é o cronos, né? Tempo cronos. Cronometrado, medido, aquilo que pode ser mensurado, visto, colocado num calendário, puxado na memória, conhecido pela arqueologia, registrado na história. Então as nossas experiências são essas. Nós não temos capacidade de ir para além disso, porque nós só temos conhecimento a partir dessas experiências dos 5 sentidos: visão, audição, tato, olfato e paladar. Né? Aí vem o Espírito de Deus, nos revela coisas que essas
essas faculdades mentais, eita, o termo é esse? Faculdades, é isso mesmo, né? Faculdades mentais, não é? Alguma coisa não está... Os 5 sentidos da alma, as faculdades da alma, é isso. As faculdades da alma, misturei alguma coisa aqui. Ou seja, nós conhecemos o mundo por esses 5 sentidos. Dizem que as mulheres têm um 6º aí, né? Sei, parece que mais ou menos verdade, né? Gente que é casada, eu creio, não? Eu sei, é verdade. As mães têm, né? As mães, então, as mulheres, parece que tem aí um negócio a mais aí que a gente não tem, né? Então, mas deixa para lá isso aí. O que acontece? Nós temos apenas essas experiências. Mas Deus, amado, está acima de tudo isso. Então, quando Deus criou os anjos, ele estava no mesmo lugar. Quando ele cria os homens, o Adão, ele está no mesmo lugar. Quando Adão peca, vai a história prosseguindo em todos esses milhares de anos. Quando Jesus vem, há uns 2000 anos atrás, quando a igreja será arrebatada, que ninguém sabe, talvez pode ser mês que vem, amanhã, hoje à noite, daqui mais 1000 anos, quem sabe? E vem a consumação dos séculos, e o julgamento, e novos céus e nova terra, Deus estará no mesmo lugar. Ele está contemplando tudo ao mesmo tempo. Deus está agora, nesse exato momento, vendo aquilo que Ele criou no início e aquilo que será consumado. Ele está vendo agora, nesse exato momento, tudo isso. A Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante de Deus. Todas as coisas. Não só isso, irmão. Deus não só está agora vendo, contemplando, enxergando tudo isso como eu estou enxergando essa mesa. Então imagine, eu sou Deus. Rapaz, meio perigoso nessas coisas, mas tá bom, vamos lá. Imagine, é só para a gente fazer um exercício aqui de imaginação. Eu sou Deus. Imagine que tudo que existe, tudo que foi criado, toda a história humana, ninguém sabe mais quanto tempo mais para frente, 1000 anos, alguma coisa. Mas tudo está dentro aqui, ó, dessa limitação, dessa mesa. Tudo aqui. Nada foge disso aqui. Deus está vendo tudo isso. Ele está nesse exato momento, agora. E Ele criou esse negócio de criação, de início de tudo. E Ele criou o tempo, então esse tempo está correndo. Quantos milhares de anos aí está correndo? O cientista diz aí que milhões. A teologia, alguns entendem que 6.000 anos a Terra tem. Enfim, mas Deus está vendo tudo isso agora. O diabo sendo julgado, os homens sendo julgados, novos céus e nova terra, e esses salvos vindo habitar com Ele. Deus está vendo agora, nesse exato momento, tudo isso. Ao mesmo tempo, Deus não só está vendo, como Ele conhece todos os seres humanos que passaram por essa história. Aí a contagem aí foge da imaginação, inclusive. Não só isso, Deus conhece a história de cada um desses que passou em toda a história. Aqueles que ainda hão de nascer, viver, morrer. Não só isso, Deus conhece pensamento, intenção do coração. Amados, de quem que a gente está falando? Dá para imaginar um ser com essas características? Não dá, amado. Mas nem a Marvel pensaria nisso. Mas nem Hollywood pensaria nisso. É um ser assim absurdo, monstruoso, nesse sentido de é muito mais gigante do que a gente pode conceber. Nós, na verdade, projetamos Deus pelas referências que nós temos religiosas, culturais, daquilo que nos falam quem Deus é, né? Por muitos professores, pregadores, pastores, pais, cultura, como eu disse, passaram pela nossa vida e vão nos falando quem é Deus. Mas ele está muito além disso. O Paulo vai dizer que ele habita na luz inacessível, um Deus invisível, porém real, né? Deus, quando ele diz assim, eu sou o Deus do Amém, lá no Antigo Testamento, que é a mesma palavra hebraica para a verdade, que é a aletheia, que aparece lá em João capítulo 14, versículo de número 6. O próprio Jesus dizendo, olha, a gente já vai fazendo o link da declaração de Deus no Antigo Testamento, do próprio Jesus a respeito de si. Então a declaração que o Pai, Deus o Pai disse, eu sou o Amém, o Deus do Amém, né, o Deus da verdade, e essa verdade não quer dizer que é oposta à mentira. Também tu confirmou, me ajudou naquela declaração tua, né? A questão de verdade não é questão de conceito, de ideia. Então assim, Deus, ele está falando eu sou a verdade porque ele é contrário à mentira. Não, e é o que Jesus traz aqui na questão do capítulo 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
O termo lá original que saiu da boca de Jesus foi: eu sou o Rodós, Aletheia e Zoe. Aletheia é de fato essa palavra que vai trazer não verdade em contraposição com a mentira, mas eu sou a realidade. Então Deus é real. Olha que coisa interessante. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a realidade, aquilo que é real, que independe de um homem crer ou não crer, ele é. Não creio que existe Deus, não fará diferença nenhuma a respeito da realidade. Não creio que existe inferno, eu não creio que existe, não fará diferença nenhuma, isso não alterará Deus. Inclusive Deus não é alterado, nem tem sombra de variação, não muda, não é como a gente, instável. Deus aí já disse inclusive o filósofo, né? Deus é um motor imóvel, que move todas as coisas e que não é movido por ninguém. Aristóteles diz. Então o que acontece? Essa ideia que a gente tem é mais de ídolos das religiões que nós viemos e aprendemos e conhecemos do que do próprio Deus. A ideia de que alguém aqui na Terra, de alguma maneira, pode fazer Deus fazer uma coisa que ele não ia fazer. Não existe isso, irmãos. Tiago 1,17 fala sobre isso. Exato, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Exatamente isso que eu estava pensando quando eu falei. Obrigado, Ana. Então, Tiago 1,17. Olha só, essa ideia de que vamos mover a mão de Deus, vamos fazer aqui um esforço grande, Deus vai fazer alguma coisa que Ele ia fazer, irmão. A oração é a sintonia que a gente tenta ter para saber aquilo que Deus vai fazer e a gente entra no meio. Entendeu? Ele é soberano, Ele é Senhor. Ele não depende de ser humano, de igreja, de intercessores, de pastores, de professores, de pregadores. Ele não depende de ninguém, Ele conduz esse barco sozinho. Ele é suficiente. O que nós fazemos, e sabemos fazer muito bem, é dificultar o que Deus está fazendo. Aí a gente sabe, aí a gente manja. Não é, irmão? Então a gente está falando de um ser que está para além daquilo que o homem acha que é em alguma medida parecido com Deus. Não, Ele é muito mais. Nós temos assim amor. Amor? Quem ama é Deus, irmãos. Nós não amamos. Nós não temos noção do que é amor. Nós não temos. A gente tem algumas coisas que a gente acha que é amor, mas amor é amor de Deus. Genuíno, verdadeiro. A gente acha que a gente é paciente, que é perseverante, que é longânimo. Não é não. A gente acha que é misericordioso, que faz o que é bom. Não, não é. Deus é quem faz e é tudo isso. A gente mais ou menos tenta imitar de uma forma muito fajuta, né? Muito, desculpe aí se tem alguém de origem do Paraguai, mas muito paraguai assim, gente. Negócio muito fake, né? Muito falso. Deus é esse ser que está para além da nossa imaginação. Então nós temos uma noção, sim, de quem é Deus, porque nós lemos as Escrituras. Muito mais porque nós sabemos quem é Jesus. Aí Jesus é aquele que se aproxima mais do que toda a revelação do Antigo Testamento e de qualquer escritura que possa ser entendida a respeito de Deus. Então quem foi Jesus? Ou quem é Jesus, né? Jesus, ele é vivo, ressurreto, né? Também é Deus. Mas quem é Jesus? Jesus, ele se fez semelhante a nós, ou seja, um ser humano, para mostrar para nós como o ser humano deveria ser. Então Jesus é o ser humano como deveria ser. E aí, no mesmo capítulo 14 de João, que eu li, ou que eu recitei para vocês, os discípulos perguntam, ou pedem, né? Dizem assim: Senhor, nos mostra o Pai que nos basta. Filipe, isso. Mas eu estou há tanto tempo com vocês, quem vê a mim vê o Pai. Então Filipe queria conhecer Deus, que deveria ser o desejo de todo discípulo de Jesus. Conhecer Deus, conhecer o Pai, não é? E aí Jesus diz: quem vê a mim vê o Pai. Então quem era Jesus? Deus como era. Só que ele encarnou, se limitou, se fez um parecido com a gente. Então em Jesus nós temos a revelação mais aproximada de Deus, não é plena de Deus, aproximada de Deus. Aquilo que nós temos condição de saber. E mesmo assim, se não fosse o Espírito Santo de fato trazer a clareza de quem era Jesus, a gente só teria a informação de que ele foi um personagem histórico, como tem qualquer pessoa que estuda a história, religiões, eles reconhecem, não, Jesus de fato foi um personagem histórico.
Ele existiu, tal, tem relatos históricos de pessoas, inclusive, que nem nunca aceitaram o Evangelho. Mas nós não. A revelação que nós temos é justamente essa, e que faz toda a diferença. Ele é Deus. Capítulo 17 de João, vamos ler o texto? Estava pensando em Hebreus capítulo 1. Também, a gente lê daqui a pouco esse trem aí também, mano. Então, Atos? Não, eu falei João. João capítulo 17, isso faz toda a diferença. É por isso que quando a gente fala de Trindade, a gente precisa entender muito bem, e a importância dessa matéria para o cristão, irmãos. Tá? O que vai definir nós como cristãos, diferente de outras religiões que inclusive têm aí o título de cristãos, a grande diferença é nós declararmos que Jesus é Deus. É isso que faz toda a diferença. Jesus é Deus, né? Porque o islamismo considera Jesus como um profeta. Se a gente pega outras religiões mais, eles reconhecem Jesus como um personagem histórico, mas nunca reconheceram que Jesus é Deus. Olha só no capítulo 17, versículo de número 3, né, de João. E a vida eterna é esta, o próprio Jesus dizendo, que conheçam a ti só por único Deus. Esse único, a aula passada, aqui eu não vou ter condição de trazer toda a explicação da aula passada, mas só para alguns irmãos não ficarem aí na suspenso. Único, aqui, tanto lá em Deuteronômio capítulo 6, verso 4, ouve, pois, Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. A palavra ali para único é uma unidade composta, que é errad, né? Palavra errad, unidade composta. E a outra que Yahid. Então a palavra Yahid no hebraico traduzida é único, mas único como uma peça única, como um copo. Quando fala errad, que também é traduzido por único no português, mas na língua original quer dizer uma unidade que é composta. Olha só que coisa interessante. Um cacho de uva, por exemplo, talo e as uvas. Isso é uma unidade, um cacho, mas é composto. Como é, por exemplo, o próprio casamento quando Deus cria. E o homem deixará seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher e serão ambos uma só carne. Então é uma unidade composta. Difícil de entender porque nós estamos debaixo do pecado. Então entender, inclusive por experiência própria. Quem é casado sabe o que eu estou dizendo aqui. Tu ainda não sabe, mas teu troféu vai chegar. A gente sabe da dificuldade da gente harmonizar. Eu estou falando de casamento, irmão. De duas pessoas que declararam diante de tantas testemunhas, diante de Deus, e de um sacerdote que iam se amar, se respeitar, se cuidar, e aquela coisa toda. A gente sabe da dificuldade que é, né, Paulão? Sabe, né? Depois de 20 anos a gente vai tendo a noção de que não é fácil esse negócio, né? E a gente ama. E o filho, e pessoas que de fato nós queremos bem, mas a dificuldade, o nosso problema é de relação, irmãos. O problema do ser humano é de relação. É fato isso. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, todo o teu coração, toda a tua alma, teu próximo a ti mesmo. Aqui Jesus está trazendo o principal dos mandamentos, que diz respeito a 3 esferas de relação: Deus, o próximo e eu. Até com a gente é tão complicado que até com a gente tem dificuldade de se relacionar. Quantas vezes a gente fala com a gente mesmo, não se entende. Não é coisa de doido, né? Olhar no espelho assim e conversar consigo mesmo. O salmista disse, por que te abate, ó minha alma? Por que te perturba dentro de mim? O salmista acalmando ele mesmo. Então, a complexidade e a dificuldade. Então, a gente nem se entende, com o outro pior ainda, e com Deus tem uma confusão enorme. Jesus resolveu, só estou falando aqui num contexto geral. Então, essa questão de relacionamento, de unidade composta, quando o homem olhava para a mulher, ele a via como parte dele. Esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Quem pode ser osso do meu osso e carne da minha carne, senão eu? Então, para o homem, eu estou falando antes do pecado. Para o homem, antes do pecado, a mulher era ele mesmo e vice-versa. E o outro para eles era Deus. Tanto é que a palavra lá, Adão, não diz respeito ao homem. Estou falando antes do pecado, irmãos. Diz respeito ao casal. Né? Um negócio meio assim. Olha como a gente vai tendo dificuldade de assimilar. Isso aqui eu já falei outras vezes. Então, assim, era o Adão macho e Adão fêmea. Eu não estou viajando na maionese, pastor, né, eu quero provar biblicamente, inclusive, Gênesis capítulo 5, né, porque o pastor chegou assim e falou, rapaz, a Tamires me trouxe aqui num lugar meio complicado.
esse professor aí já está meio complicado, mas vamos ver aqui o texto. Eu sei que as declarações ele choca, né, Paulo? Mas se não chocar também, a gente não... Opa, o que esse camarada está falando? Então vamos ver se é isso mesmo. Gênesis capítulo 5. Capítulo 5. Irmãos, a reflexão é isso mesmo. A gente às vezes dá um negócio assim e fala, rapaz, que negócio é esse? Mas não tem sentido se a gente vem para a sala de aula, se a gente se reúne diante da Bíblia, se a gente começa a falar, só para falar daquilo que a gente já sabe, aquilo que já está resolvido e aquilo que já cabe muito bem na nossa mente e a gente já sabe, não tem sentido. A gente está aqui mesmo para mexer esse negócio e será que tem sentido isso? Faz sentido biblicamente isso? E é por isso que a gente sempre recorre à Bíblia. Capítulo 5 de Gênesis, versículos de número 1, 2 e 3, diz assim, principalmente o 1 e o 2, né? 1 e o 2, não precisa nem ir mais adiante não, o 1 e o 2. Este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem. A semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou, os abençoou e chamou seu nome Adão, no dia em que foram criados. O texto está dizendo aqui quem que foi chamado Adão? O macho e a fêmea. Isso aqui é antes do pecado, tá, irmãos? Isso aqui que vai fazer toda a diferença para fazer sentido. Então Deus os criou, os abençoou e chamou o seu nome, porque na ótica de Deus e na perfeição que Deus criou o homem, era um só, harmônicos. Viviam um para servir o outro, um para ajudar o outro, um se sacrificando pelo outro. Olha que coisa interessante. Isso aqui é a criação de Deus. Deus criou o ser humano assim. É nós que estragamos tudo. E há essa desavença, essa dificuldade, essa desarmonia, mas é o pecado que fez isso. Deus não criou o ser humano dessa forma. Deus criou esse casal, que é representado a humanidade. E se não pecasse, seria essa a humanidade. Que na verdade será no céu. Deus não mudou o seu plano. Deus não tem plano B. Ele está no processo de resgate da humanidade. Quem seremos no céu, irmãos? Gente harmônica. Gente que não olhará para o outro achando que o outro é inferior. Não haverá sentimento de inveja, de cobiça. Não é? Nós não desejaremos nada de mal para o outro, porque nós olharemos para o outro e nos veremos no sentido que é o meu irmão. Olha que coisa interessante. Que já é a proposta de uma convivência comunitária de fé, mas a dificuldade é enorme. Eu estou falando besteira, a gente sabe muito bem disso na prática, no dia a dia, não é? Então, voltando na questão de Deus. Então, Deus, ele é esse ser tão harmônico, e nós temos a dificuldade por causa da desarmonia que a gente criou em conceber que como que pode 3 pessoas, por exemplo, concordar em tudo. Como pode, amados? 3 pessoas tomarem decisões sem uma contrariar a outra. Como pode 3 pessoas serem iguais? Como pode? Serem idênticas no sentido de essência, de natureza, que é Deus. Eu sei muito bem. Rapaz, a hora é essa? Que horas são? Que eu me perdi no Cronos. Estava falando da eternidade. Hã? Então tá certo. Eu pensei que tinha parado aqui no tempo. Então, é difícil a gente entender que pode existir um ser assim. Ou um ser, que são 3 pessoas que é um ser e que eles, de fato, pensam igual. Agem. Porque a ideia, irmãos, é assim, que quando Deus cria todas as coisas, está lá o Pai e o Filho. Lembra do Gênesis 1:26? Né? Façamos o homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, ao plural aqui, façamos, criamos. Então, estava a Trindade criando os homens. Né? Lá no capítulo 10 de Gênesis também, desçamos sobre a Torre de Babel lá, sobre os homens. Confundamos esses homens, plural. Quando Jesus ele é enviado, morre na cruz, o que ali estava acontecendo? Estava acontecendo a execução daquilo que foi tratado lá na eternidade pela Trindade. Porque nada do que foi feito, seja a respeito da criação, da manutenção e da redenção, foi feito na decisão de um e sempre dos 3. Sempre, amados. Agora, existe manifestação histórica diferente e a gente vê
mas o Pai se apresentando na revelação histórica no Antigo Testamento, não é? Jesus lá é de uma forma muito sutil. Cristofania, né? Quando Jesus se apresenta no Antigo Testamento. O anjo, né? Que seria uma manifestação do Filho, no caso, né? Mas de maneira angelical, por exemplo, algum anjo, que é o que aparece em Josué capítulo 5, né? Jesus, ele aparece, mas não revelado como no Novo Testamento. Tem uma forma técnica para o Espírito Santo no Antigo Testamento, que nem cristofania no Antigo? Não tem não. É só mesmo, a gente usa esse termo, teofania, porque é Deus se manifestando. A palavra, né? É a manifestação de Deus. E aí Deus se manifestou de muitas maneiras, que é o Hebreus 1:1 que eu acho que você ia se referir, né? Havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias temos falado pelo Filho. Então, havendo Deus falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Então ele apareceu lá para Abraão em forma de um homem, olha só. Aparece para Josué, no caso, alguns teólogos entendem que é o próprio filho, mas em forma de um guerreiro, né, com a espada na mão. Ele aparece para Moisés na figura de uma sarça ardente, ou seja, as manifestações de Deus são de muitas formas, de muitas maneiras. Então ele vai se revelando, se aproximando do homem. E aí em Jesus, sim, aí ele fala de uma maneira assim mais plena possível, porque nem é possível o homem ver Deus de fato como ele é. O próprio Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 13 que nós sabemos e vemos e conhecemos de Deus como por um espelho em enigma. Um negócio muito obscuro. Como Deus é de fato. Então a gente tem uma noção vaga de Deus. Vaga, irmãos. Né? Quando nós olharmos para o Criador, para a Trindade, nossa, irmãos, eu tenho certeza que nós vamos cair de joelhos. Só João mesmo, né? João e Paulo. Que teve alguma... Então, eles já ficaram todo maravilhados, atônitos, toda aquela revelação, e mesmo assim não era de fato como Deus era. Aquilo são figuras, né? Jesus como o cabelo branco, o rosto como o sol ao meio-dia, aquilo tudo, na verdade, não é exatamente como Deus é. E os três também, né? Foi Pedro, Tiago e João que viram a transformação. Uma glória, uma luz, né? Irmãos, tudo que o ser humano pôde ter contato com Deus em toda a história... Né, João, capítulo 1, isso. Ele relata. Não sei, acho que foi o da Carlos que fala quando João viu, aí um tempo depois ele foi lá e escreveu o capítulo 1 dele, do livro. Da carta, você está falando? Da carta. Do Evangelho não, da carta. Ou do Apocalipse? Sei lá. Sei que ele escreve uma parte que ele, de João, não sei qual é. Tá, mas qual que é a escrita fala? Eu não lembro. Não lembro? Tu sabe que ele escreveu alguma coisa em algum lugar. Foi no capítulo 1. De algum lugar. De algum lugar. Como ele escreveu 5 livros, aí fica difícil. Fica difícil de eu tentar desenrolar alguma coisa aí. Mas tudo bem. Talvez seja a primeira carta de João capítulo 1, quando ele disse que nós tocamos a palavra da vida, apalpamos a palavra da vida. Não é isso, não sabe não. Esquece, não, deixa quieto. Não esquece não, procura saber depois aí. Compartilha com a gente. Eu nem sei o que eu estava falando antes disso, não lembra? Estava falando sobre que nenhum homem conseguiu ver. Ah, tá, obrigado, é isso aí. Então assim, amados, tudo isso que nós temos de descrição, né? Os homens, os profetas, os apóstolos escrevendo de Deus, todas as experiências que eles tiveram segundo as limitações que eles tinham. E Deus se apresenta de todas essas formas porque, na verdade, Deus estava se aproximando do homem à medida que o homem tinha capacidade. E a gente sabe que existe uma limitação enorme na humanidade. Então, assim, quando aparece lá para o Josué, por exemplo, essa figura, essa manifestação de Deus, se apresentou com ele como ele bem entendia e era a sua realidade, como um guerreiro. Ele era um soldado, Josué, né? E aparece lá e diz, tu és dos nossos inimigos. Vem em paz, como que é a conversa aqui? Senão Josué ia sacar a espada lá e senão eu sou o capitão, né? do exército de Deus. Então se apresenta à medida que esses homens conseguem assimilar. Quando a gente vê o Apocalipse, por exemplo, o João ele vai descrevendo e ele usa um termo muito interessante que é como. Seus olhos como chama de fogo, sua boca uma espada saindo como a lâmina de 2 fios, seus pés como latão. Essa palavra como ele está
pegando... É o 19 é o 20. Do Apocalipse? Tanto o capítulo 1 quanto o 19 também. Tem essas descrições aí, né? Ele veio lá com diadema, na sua coxa, escrito. Então tudo isso, na verdade, são visões. Essas visões, elas, embora sejam visões, mas de fato é algo que ele está vendo, é real, não é alucinação. Né? É abstrato, mas é real. Porém, é uma realidade que Deus se revela de uma maneira que ele pode compreender. A Bíblia, por exemplo, é Deus falando em sotaque humano. Eu acho interessante essa expressão, Paulo. Né? Então, quando Deus fala, é em sotaque humano. Vocês acham que Deus fala hebraico? Grego? Vocês acham que Deus tem essa língua? Não. Ele vai se comunicando com o homem, à medida que o homem tem a capacidade de assimilar e entender. Quando Deus diz assim, eu me arrependo de ter feito o homem, vocês acham que Deus se arrepende? Qual é a experiência que a gente tem de arrependimento? Por que nós nos arrependemos? Fizemos o que é errado, reconhecemos e vamos reparar isso inclusive, não é? Agora isso se aplica a Deus? Claro que não, irmãos. Deus erra. Quando que Deus erra? O que Deus fez que, sim, rapaz, me arrependo, fiz um negócio errado? Não. Deus está mostrando, porque nós temos a experiência de arrependimento. Qual a experiência de arrependimento que nós temos? Olha, eu reconheci alguma coisa aqui e tenho a disposição de voltar atrás e fazer de novo. Então, em Jeremias capítulo 18, naquela figura do oleiro, né, que ele leva lá em visão Jeremias para ver toda aquela situação, e ele diz assim, eu vou me arrepender do juízo que iria trazer sobre vocês quando vocês deixarem o pecado. Então, a ira de Deus ia vir como justiça sobre aquelas pessoas. Mas à medida que essas pessoas reconhecessem o seu pecado, Deus teria disposição, porque o prazer de Deus não é condenar o ímpio, não é levar o pecador para o inferno, não é? Só que existe a justiça de Deus, a santidade de Deus que foi ofendida. Então ele diz, olha, eu me arrependo no sentido que eu estou disposto a mudar de ação quando vocês reconhecerem o erro de vocês, confessarem os seus pecados. O que diz o 2 Crônicas 15:7, é isso? 15:7, né? Para vocês se arrependerem, chamarem pelo meu nome. Então, falarei. É 7:14? Não é 15:7, é 7:14. Então 7:14, vamos lá, meus amados. Vamos aí, ânimo, bora ler esse trem. 2 Crônicas 7:14, né? Se meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar, pode ler, por favor. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus, o ouvirei e perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Então perceba mais ou menos como que é essa dinâmica da ação de Deus. Deus está se relacionando, mas a palavra arrependimento não cabe. A palavra ira também. Quando a gente entende ira, a gente entende muito bem porque nós perdemos o controle, porque há sentimentos egoístas na nossa vida, a gente se ira, não é? Agora a ira de Deus é a justa medida em relação ao pecado do homem. Então ele traz a sua justiça. Justa. Nós não somos justos. Nós não sabemos o que é justiça. A gente sabe o que é vingança. Aí a gente sabe muito bem. Vingança a gente entende, né? A vingança, a ira do homem, a Bíblia diz que não opera a justiça de Deus. Agora, a ira de Deus não é uma vingança. É uma justa retribuição, a paga pelo pecado, pela maldade que aquele homem praticou. Então Deus é justo, né? Quando Deus mata, por exemplo, não há uma deturpação do caráter de Deus. Mesmo porque ele é o único que tem direito a matar. Já viu alguém processar Deus porque ele matou? Deus é o único que mata e não vai preso, né? Tem uns que matam também e não vai preso. Mas porque é a injustiça dos homens. Não é, irmãos? Então eu só estou querendo trazer para vocês aqui a respeito das características do caráter de Deus, da natureza de Deus. Então essa pergunta de onde veio Deus não cabe. Deus não veio de lugar nenhum. Todas as coisas se originaram dele. Diga. Não, que você falou da limitação de Deus e limitação não, o poder dele e a limitação do homem. Sim. Tanto, eu não me recordo onde é que está escrito. Ele fala assim que temer ao homem, não temer ao homem, mas sim a mim, que tem o poder de lançar não somente o corpo, mas sim a alma ao fogo eterno. Sim. Os dois. O homem só tem
o poder de separar da alma do corpo. Matar biologicamente. Biologicamente. Aí ele já está mostrando, como nesse caso, está mostrando que a humanidade ela tem um limite, mas o de Deus é sempre acima de tudo. Isso, porque Deus, ele abarca, entre aspas, todas as dimensões dele. Deus é esse Deus que ele está na eternidade, ele está na criação, né? Em tudo que existe. Então Deus está entre aspas também, porque é muito perigoso essas palavras, porque às vezes elas vão ser mal compreendidas, né? Mas Deus está em todas as dimensões. Seria a ideia. Então Deus sim, é aquele que ele está no inferno, e ele está no céu. Ele está no céu, está na terra e está no inferno. O Salmo 119, né? 119? Não é 119 não. Ô meu pai, e agora? Vamos pegar o Salmo aqui? É o do Davi? 39, Salmo 139. Vamos pegar o texto, amados? Salmo 139. Aqui alguns atributos de Deus, ou há um atributo, quer dizer, há mais de um, né? Mas aqui há uma evidência tão grande das características de Deus, a gente chama de atributo mesmo. Esses atributos só pertencem a Deus, nenhuma outra criatura tem. São os atributos incomunicáveis de Deus. Tem os atributos comunicáveis de Deus. Deus é um ser inteligente, não é? Então ele comunicou isso aos homens, ou seja, criou os homens também com a capacidade de pensar, de raciocinar. É importante nós termos essa informação, porque quando a gente for falar do Espírito Santo, o Espírito Santo não é uma força ativa como dizem os testemunhos de Jeová. O Espírito Santo é uma pessoa. E para ser uma pessoa é preciso ter volição, intelecto e sentimento. Os animais, por exemplo, não tem nada disso. Algo que se assemelha. A gente pensa, não, rapaz, é inteligente esse cachorrinho, né? Não tem inteligência. Ele não é racional. A inteligência é preciso raciocinar, não é? Pensar, elaborar, você chegar a uma conclusão. Inclusive, Deus, ele é inteligente, mas ele não é racional. Entenderam a diferença? Sim. Porque o racional é aquele cara que vai pegar aqui, isso aqui, ele vai elaborar, vai comparar, vai argumentar e chega numa conclusão. Deus não tem esse processo. Deus não processa. Não, deixa eu pensar aqui, como que eu vou fazer isso? Aqui eu cheguei aqui e tal, para chegar numa conclusão. Não, Deus sabe tudo de pronto, o tempo todo, de uma maneira perfeita, plena. Entenderam a diferença? Nós temos o processo de amadurecimento, conhecimento, crescimento, chegar a uma conclusão. Deus sabe tudo de pronto, o tempo todo, de uma maneira perfeita. Olha a diferença, amados. Então Deus é um ser que tem intelecto, mas ele não raciocina, não precisa desse processo da sinapse, né? Os neurônios assim, relampejando, não precisa disso. Ele sabe de tudo, o tempo todo, de todas essas coisas, de uma maneira perfeita. Olha que coisa interessante. Então Deus, ele tem inteligência, é uma pessoa. Ele tem vontade, Deus tem vontade. Deus, ele decide, ele tem vontade. A vontade de Deus, inclusive, é boa, é agradável e é perfeita. Aqui nós temos, irmão, a perfeição, porque Deus, ele, assim, tem coisas que nós queremos, não devemos, devemos e não podemos. Então tem coisas que quero, não posso, posso, não devo, devo e não quero, entendeu? Tem coisas que quero, não posso, posso, não devo, devo e não quero. Deus, tudo o que ele quer é o que ele pode e o que ele deve. Então por isso que a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. Eu vou falar devagarzinho. Tem coisa que nós queremos, não podemos e não devemos. Tudo que Deus quer é o que ele pode e o que ele deve. Todas as vontades de Deus são perfeitas, porque harmoniza tudo isso. Olha só, então Deus tem vontade, né? Deus tem sentimento. Ele é uma pessoa, ele tem sentimento. Ele se alegra, ele se entristece. São sentimentos. Os animais, por exemplo, não. Alguém pode pensar, mas eu tenho um cachorrinho? Esse negócio é complicado, né, Paulo? Negócio de comparar os animais e pensando que eles têm alguma proximidade com o ser humano. A diferença é ontológica também. A única coisa que o animal tem de semelhança com o ser humano é o corpo biológico. E aí o Salomão vai dizer isso em Eclesiastes.
A única coisa, a semelhança é essa, é corpo biológico. E como é que ele se apega tanto ao ser humano? O que a gente usa para falar a respeito dos animais nesse sentido, não tem outra palavra, eu não sei nem se essa é que não tem outra na verdade, né? Mas é instinto, a gente usa como instinto. Eles têm instintos naturais, eles não têm poder de decisão. Nós temos. Nós decidimos gostar ou não gostar de algumas pessoas. Isso é decisão também. A gente acha que amor é sentimento, baseado no sentimento, e o amor ele é constituído de sentimento. Não é. A Bíblia diz que amor é matéria de vontade, é poder de decisão. Amai as vossas mulheres, amai os vossos inimigos. Isso é mandamento, irmãos. É matéria de vontade, é poder de decisão. É porque amor a gente entende na nossa sociedade principalmente como sentimento. Não, amor é comportamento. A Bíblia diz que é comportamento. Então, se eu digo que amo alguém, mas não me comporto como tal, então isso não é amor. Amor é comportamento, é aquilo que eu faço, decido fazer. Isso é amor, né? Lógico que envolve sentimento, irmão. Há uma complexidade muito maior do que só fazer e tal, e obra e tudo mais. Mas só voltando aqui, os animais não decidem, não têm vontade. Eles não aprendem também. O ser humano tem a capacidade de aprender até o leite de morte, pode viver 100, 100, 200 anos e vai aprendendo, tem a capacidade. Os animais, eles fazem coisas novas até 2 anos de idade, dependente dos animais. Depois disso é a repetição das mesmas coisas, que é chamado de instinto. O animal pode ter um gatinho lá, um gato assim com fome. Já viu um gato com fome, irmão? Fome. Põe assim um punhado de alpiste do lado dele, ele não vai comer. Ele quer um leitinho, uma carne, alguma coisa assim que faz parte da sua natureza. Entendeu? O gato não come o alpiste. Ele não pode decidir algo diferente que faz parte da sua natureza. Ele não decide. Um passarinho. Hoje está um dia até bonito, né, Paulo? Solzinho. Solzinho. Exemplo. Isso. Então, assim, o dia ensolarado que estava hoje, de repente o pássaro fala assim, eu não vou voando para o ninho, não. Eu vou andando para ver essa paisagem assim bonita. Então, o pássaro não decide, ele só pode voar. Ele não pode ir caminhando. Porque alguns falam assim, eu queria ser livre como um pássaro. O pássaro, nenhum animal é livre. Ele tem que obedecer a sua natureza. Olha que coisa interessante. Então assim, agora o homem decide, está com fome, pega o gato, faz churrasco, pega o alpiste, ainda faz um óleo chamado de óleo de linhaça, parece que faz bem, né? Então, o homem decide, irmão, ele vai contra até a sua natureza. Então, ele extrapola isso. Ele faz coisas assim que só por Deus mesmo, né? Então o homem tem poder de decisão, o homem tem vontade, uma pessoa tem vontade, uma pessoa tem sentimento, Deus tem sentimento, Deus tem vontade, Deus é inteligente. São atributos comunicáveis. Agora esses aqui, ó, são incomunicáveis. Vamos ler o texto? Essa é uma declaração do salmista, Davi, me parece, né? Escreveu esse salmo. E ele vai falar sobre esses atributos de Deus. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar, o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência, ou seja, o salmista pensar nisso, para ele é uma coisa assim, ele diz aqui, para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no inferno, né, no Sheol, lá no abismo, a minha cama, eis que também ali estás. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me cobrirão, me esconderão, né? Então a noite será a luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa, não há diferença para Deus. Pois, olha que coisa interessante daqui para frente. Pois possuíste o meu interior. Entreteceste, essa palavra aqui é meio complicada aqui na minha versão, eu queria que vocês me ajudassem. Esse entreteceste. Qual é o verso? No 13.
no ventre da minha mãe. A ideia, me ajuda em outra versão, mas a ideia eu explico para vocês. Tu me criaste no íntimo do meu ser e me teceste no Teceste. ventre da Tá. minha mãe. TC já aproxima um pouquinho mais. Tem outra melhor aí? Na questão do interior, ele fala os meus rins, pois possuíste os meus rins. Sim, continua a próxima. Entreteceste. A entreteceste também. Essa palavra entreteceste aí, ou teceste, que talvez não fica muito claro. A ideia aqui, irmão, do original, é quando uma costureira está tecendo a roupa, criando a urdidura. Sabe o que é a urdidura? A construção dos fios. Né? Então você tem assim os fios. A urdidura. Inclusive tem algumas versões que diz tu urdiste-me, alguma coisa assim. Ou seja, está criando. No ventre da mãe, o salmista dizendo aqui, Deus estava formando ele, criando ele lá. Deus estava vendo algo que é inexplicável. Quem é que pode, amados, explicar essa complexidade de um sêmen conter tudo que é um ser humano na sua complexidade? Porque tudo está ali, né? Tudo está naquele sêmen, aquela semente. Assim como está, lógico que o ser humano é infinitamente muito mais complexo, mas como está uma semente, uma sementezinha que a gente pega, a árvore está ali. A semente só é a árvore não desenvolvida, mas tudo está ali, não tem nada novo que não surge dali. Olha que ciência maravilhosa, olha que poder de criação que Deus tem, irmão. Em uma semente ele faz surgir uma árvore enorme, frutífera, bela, um negócio monstruoso. Surge do quê? De uma sementinha. E o ser humano? De um semenzinho, né? Tá como cobrir, não. É outra versão, tá como cobrir. Não, mas... No ventre da minha mãe. Tá, mas cobriste? É? O meu também. Tá, então essas versões nossas são tudo ruim. Tem umas melhores aí, a gente precisa comprar umas bíblias melhor. É sério. Porque a gente precisa pegar no original, mas tem umas aí, acho que é NVI talvez. Ou NVI, essa aqui. é a sua NVI, então deve ser Almeida atualizada. Mas tem uma versãozinha que traz uma outro termo aí. Mas a questão é essa. O Eclesiastes, capítulo de número 11, o Salomão vai dizer o seguinte: assim como se formam os ossos no ventre daquela que está grávida, assim tu não sabes as obras de Deus. Então quem é que explica, irmão, esse fenômeno da criação humana? É algo assim inimaginável, mas Deus sabe de tudo isso, Deus vê tudo isso, é o próprio Deus que faz tudo isso. Então, sim. Vou até falar, ninguém explica Deus, né? Preto no branco. É tão claro que é preto no branco. Ninguém É explica verdade. Deus. Então tá bom, aí já. Verso de número. O seguinte, irmãos. O seguinte não, vamos pular para o 15. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia, não existia, e Deus já sabia de todas as coisas. Existe um livro diante de Deus, isso também é algo figurado, né? Não é que Deus tem um livrão grande lá, mas é só para a gente entender. Deus tem um relato diante dele, que ele sabe todas as coisas antes que elas existam no Cronos, na história. Deus sabe de tudo, irmãos. Deus sabe o que vai acontecer na minha vida daqui 10, 20, 30, sei lá, se eu viver até 100 anos, Deus sabe de tudo. Agora Ele sabe. Ele sabe de todas as palavras que eu falarei, de todos os sentimentos que eu terei, de todas as decisões que tomarei. Tudo. Deus sabe, agora, de todo ser humano, em todo o tempo. Isso chama-se onisciência, que é o que o salmista diz aqui e mostra, né? Deus sabe de tudo. Ele ainda mostra outro atributo de Deus, que é onipresença. Ou seja, não tem nenhum lugar que Deus não preencha. E que o Erickson disse no começo, talvez, não sei se todos aí entenderam, porque na verdade a gente diz, Deus está em todos os lugares. Não é que Deus está em todos os lugares, é que todos os lugares estão em Deus. Há uma diferença nisso, né? Não é que Deus está em todos os lugares. Qual é o lugar que existe fora de Deus? Não existe. Não existe. Então tudo está em Deus. Paulo fala isso em Atos 17. Ele fala, nós andamos, Nos movemos, existimos, respiramos, nos movemos em Deus. Então tudo que existe, existe em Deus, dentro de Deus. Então imagine novamente que isso aqui é tudo que existe, criado, visível e invisível. Né? Colossenses capítulo 1, verso 15 e 16. Então nele, em Jesus,
foram criados todos nele, em Jesus, dentro de Jesus. Foram criadas todas as coisas, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, potestades, principados. Tudo nele existe. Tudo. Se alguma coisa saísse de Deus, o que aconteceria? Cairia na inexistência. Ou seja, deixaria de existir. Porque Deus é o sustentador de todas as coisas. A declaração é essa mesmo, o diabo existe em Deus. Ele não pode fugir de Deus. Essa é a agonia do diabo. Senão ele já tinha dado linha. Não é? Estão compreendendo mais ou menos? Eu sei que talvez é meio confuso uma declaração ou outra, mas é mais ou menos isso aqui. Então estamos falando desse ser, que vai para além da nossa capacidade, porque a gente acha que pode definir e limitar tudo. Então é Deus, é a Trindade. Eu falei na primeira aula, eu não vou explicar coisa nenhuma. Eu não tenho noção do que é a Trindade. Não é? Aquilo que o Agostinho não explicou, São Tomás de Aquino, Martinho Lutero, Irineu de Leão, todos os reformadores, aquilo que eles não explicaram, eu também não vou explicar. Porque ele não está dizendo que a Trindade é explicável. Não é? A Trindade não é explicável. Deus não é explicável. Deus é percebido pela fé. É diferente, irmãos. Não são esses 5 sentidos. Vai para além disso. É uma revelação do Espírito Santo, trazendo essa realidade de que Deus é. Né? Então não é algo que é meramente desenvolvido na questão intelectual, teológica, teórica de argumentos. Não, se Deus não trouxesse essa percepção, se o Espírito de Deus não viesse em nós, não abrisse o nosso entendimento espiritual, porque Deus é entendido pelo Espírito, embora seja entendido pelo raciocínio, mas é um raciocínio que tem categorias, como Paulo vai dizer em 1 Coríntios, eu gostaria que vocês lessem comigo, 1 Coríntios, capítulo de número 2. Embora Deus seja entendido no sentido racional, mas só é possível porque o Espírito nos deu a mente de Cristo, não é? Então a mente de Cristo nos foi dada. Aí sim, nós entendemos quem é Deus, mas a partir de uma revelação, e não como uma busca humana, e não como uma busca intelectual, e não como uma busca de pesquisa. Nós não conhecemos Deus assim. Nós não buscamos Deus. Nós não tínhamos condição de ir atrás de Deus, de pensar em Deus. Nós não tínhamos condição. Foi Deus que desceu até nós. Agora sim eu entendi o que é de René. Eureka, acendeu a lâmpada assim, mano. Eureka, Eu estava achei. pensando nisso, agora sim eu entendi. Quando Deus se fez homem para que os homens se façam Deus. Agora sim eu entendi. Entendeu? Isso. Entendi. E o que tu entendeu? Compartilha com a gente. Que Deus se humilhou, veio e se fez homem para que o homem se faça Deus. Então ele, Pericorese, trouxe o homem até próximo de Deus para que a gente viva em união. Vai dizer que está errado. Rapaz. Tu tá muito filosófico. Não, tá certo. Rapaz, agora que eu me entendi Olha, isso. que coisa boa. Assisti 2 semanas atrás. Então há esperança para alguns que daqui a umas 2 semanas é possível que compreendam alguma coisa aí que não está muito compreendida. Você trouxe um consolo aqui para a classe, mano. Exatamente não, irmão, mas é fato, né? Tem coisas, eu entendo que eu estou falando coisas aqui que talvez não está encaixando na cabeça de vocês, uma coisa ou outra. Calma, eu não estou falando heresia, acredito eu que não, tenho convicção que não. Então calma, porque a gente está tratando de fato de assuntos, primeiro que não são corriqueiros. Isso aqui a gente não ouve domingo à noite na igreja. Escola dominical também um pouco difícil, são outros assuntos que são abordados, um negócio mais tranquilo. A proposta nossa aqui mesmo é queimar o neurônio, né? O tique e o teco, né? Suar o cérebro, né? Isso, ainda bem que o tique e o teco aí sobreviveram 2 semanas, desmaiaram no meio do caminho. Mas a questão, amados, é justamente isso. Então, a gente, essa aproximação, essa construção, esse entendimento pouco a pouco, né? Mas a gente não está aqui na pretensão de entender Deus, não, amados. Nós somos alcançados por essa revelação. Nós recebemos, na verdade, a iluminação do Espírito Santo. Nós recebemos, na verdade, a fé que nos faz ter uma convicção de que Deus é real. Essa fé que em nós foi plantada pelo Evangelho ouvido. A fé vem pelo ouvir. E eu ouvi o Evangelho, a pregação de Jesus Cristo. Então, a fé nos trouxe pela pregação, a fé nos trouxe
esse entendimento e essa realidade de que Deus é, não é? Então nós, na verdade, não tivemos a iniciativa de fazer isso. Foi Deus que fez tudo. Ele opera tudo em todos, tanto querer quanto efetuar, diz a Bíblia Sagrada. Então é Deus que faz isso. O homem, a partir do pecado, o homem não tem condição alguma de buscar Deus. As religiões propõem que o homem faça alguma coisa para buscar a divindade. O Evangelho diz e revela que foi Deus que desceu do céu e veio até nós. Seja pelos profetas, seja por todas aquelas pedagogias que tinha no Antigo Testamento e, no final de tudo, pelo próprio Jesus, enviando inclusive o seu Espírito, que é o capítulo 2 de 1 Coríntios, que eu não esqueci não, que eu quero ler com vocês, para a gente entender essa parte aí. 1 Coríntios, capítulo 2. O próprio Paulo, inclusive, irmãos, isso serve, olha como a doutrina, talvez alguns estão pensando, André, mas o que tem a ver esse negócio com missões, por exemplo, Paulo? Né? O evangelismo, o que tem a ver isso com o dia a dia? Assim, aquela pessoa que eu quero levar a Cristo, o que isso tem a ver? Trindade? Isso não tem nada a ver, calma. Porque o próprio Paulo, no capítulo 2, olha o que ele vai dizer. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, eu não fui com sublimidade de palavras de sabedoria humana. Olha só que coisa interessante. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e a este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande temor. A minha palavra, a minha pregação, não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, entenda maduros, tá? Não sei se tem versão aí que tá, esse termo aí tem? Não? Maduros? Mas entenda maduro, perfeito aqui é maduro. Não, porém, a sabedoria deste mundo, olha só, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, falando ainda da onisciência de Deus, ó, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecesse, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Inclusive, erroneamente, alguns... Olha, tem coisa aí que Deus não revelou para nós, né? Aquilo que o ouvido não ouviu, o olho não viu, não subiu o coração do homem. Tem coisa que Deus revelou. Não, o texto seguinte, o verso 10 vai falar, está tudo revelado. Irmão. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Está aqui a conclusão. Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Inclusive, Paulo está falando do Espírito de Deus aqui, olha só, que é onisciente também. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, como dádiva, né? Como presente. A gente chama isso de graça. Então por que nós conhecemos Deus? Por causa da sua graça. O conceito de graça, irmãos, só é conhecido e proposto no Evangelho. Não existe religião na história humana que tem o conceito de graça. Todas as religiões, toda a história da humanidade, o conceito é de mérito e demérito, crédito e débito. O homem fazendo alguma coisa para merecer a sua salvação. Só o Evangelho tem. Só você pode pegar budismo, hinduísmo, shintoísmo, catolicismo, espiritismo e satanismo, o que for de ismo aí. Tudo é ismo mesmo, né? Tirando o cristianismo. Até o cristianismo histórico, que é o catolicismo, ou o cristianismo no sentido de Constantino para cá, também. Evangelho é um negócio aí bem diferente de toda essa proposta humana. Graças a Deus, Martinho Lutero fundou Salvador. Então, mas a gente percebe que tem coisa lá que... tá bom, eu entendi. A questão, amados, é que mesmo os reformadores, eles tiveram a tentativa de expressar aquilo que é o Evangelho. Porque, inclusive, o Evangelho é muito mais de tudo aquilo que a gente conhece e consegue reproduzir nas nossas comunidades de fé. O Evangelho é um negócio inigualável. Só pode ter saído de uma mente divina. Um ser humano jamais poderia ter concebido a ideia, o conceito de Evangelho.
as boas novas. Tanto é que a Bíblia diz, as boas novas chegou aos homens, esses homens de má vontade. A boa vontade é de Deus no texto, né? Embora o José de Paiva Neto diz que os homens que têm boa vontade, mas o texto diz que é Deus que tem a boa vontade. Só lê Lucas lá direitinho, né? Então, voltando aqui, amados, o que eu estava falando o quê mesmo depois disso aqui? Ou antes disso aqui? Sobre evangelho. Sobre o evangelho. Sobre graça, mano. O pastor vai acostumando, porque de vez em quando aqui eu me perco todinho, viu? Né? Mas o outro professor, ele vem para compensar isso. O de azul? O Paulo, o Paulão, tiver o privilégio aqui, ele vem mesmo, né? Então, queridos, o que acontece? A graça é justamente essa declaração que o homem estava totalmente perdido e não tinha condição nenhuma de fazer coisa alguma para ao seu próprio favor a respeito da salvação. Foi Deus que fez tudo isso desde o Adão lá, desde o Adão. Isso é a denúncia que nós temos desde Adão. Estás perdido. Onde estás, Adão? E Deus não sabia? Se ele sabe de todas as coisas? Claro que sabia. Então por que ele pergunta onde estás, Adão? É para mostrar para o homem, você se perdeu, você está perdido. Aí lá vem um homem lá todo desavisado, com uma folhinha para cobrir suas partes diante de Deus. Deus olha assim, ué, é isso aí. É a tentativa do homem se apresentar diante de Deus justificado, vestido. Deus disse, não entendeu nada. Você acha que você pode fazer alguma coisa para se apresentar diante de mim? Você já pecou. Você merecia agora ser fulminado e levado para o inferno, direto, sem pausa. Só que Deus diz, calma aí, eu vou te vestir. Vai lá, pega o animal, mata o animal, derrama o sangue, vida por vida. Isso já prefigurava o próprio Cristo, que ia morrer substituindo o homem, então, satisfazer. Esse animal simbolizava Cristo? Oi? Esse animal simbolizava Cristo? Sim. Tudo no Antigo Testamento apontava para Cristo. Todos aqueles rituais, toda aquela... Mas desse primeiro... Também, sem dúvida. Aqui, na verdade, é o Isaías, capítulo 61, se não me falha a memória. Eu li semana passada, não esqueço com vocês. Li? Não li? Então vamos ler o texto de Isaías. A gente volta aqui em Coríntios, tá? Não se preocupe não que a gente volta aqui. Parece que eu não vou voltar, que eu vou me perder todo, mas no final das contas a gente dá um contorno e dá uma curva, se converte, né? Faz a conversão e aí volta. Isaías, amados, falando da justiça, não perca aí o pensamento, o raciocínio, tá? Falando da justiça, capítulo número 61, verso 10. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação, me cobriu com o manto de justiça, como noivo que se adorna com os atavios e como noiva que se enfeita com as suas joias. Então Deus é quem veste de veste de salvação e cobre com o manto de justiça. Sabe por quê, irmãos? Porque o Isaías 64, versículo de número 6, um pouquinho mais para frente aí, 64 e 6 diz assim: mas todos nós somos como um imundo, todas as nossas justiças, tentativa de se apresentar diante de Deus inocente. Se justificar é isso, é tentar se inocentar. Então as pessoas, estava falando, as pessoas tentam se justificar do erro, né, Paulo? Então diante de Deus a gente tentou se justificar. E o texto vai dizer, todas as nossas justiças são como um trapo de imundícia. As melhores obras que o ser humano pode apresentar diante de Deus, isso é como um trapo de imundícia. Uma veste rota, rasgada, imunda. Não dá, não tem como se apresentar diante de Deus para se justificar. Não tem como, é impossível. O ser humano não pode fazer absolutamente nada. Se ele morrer pela sua própria vida, mesmo assim não tem como. Porque um pecador morrendo por um pecador não vale, não dá. Não satisfaz a justiça de Deus. Só Jesus, de fato, o santo, o sem pecado, o justo, justificou a muitos. Ele sim, não houve pecado. Ele morre como um cordeiro que foi levado para o matadouro, sem pecado. Substituiu o homem, o sacrifício vicário, substitutivo. Assumiu a cruz que era para nós. Foi sepultado numa sepultura que não era dele, era do José de Arimateia, que representava inclusive a gente. Então ele assumiu a cruz que não era nossa, a sepultura que não era nossa, morreu a morte que era nossa, e aí ressuscita, sem pecado, cumpre a lei de Deus, aplaca toda a ira de Deus, carrega sobre si os principados e os potestades. Na cruz ele suporta toda a ira de Deus sendo descarregada nele, a ponto de que ele busca a Deus naquele momento,
Deus meu, por que me desamparaste? Olha só, irmãos, ele intercede pelo ser humano. Ali estava o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, que arrancou o pecado do mundo, aquele que pagou a conta e disse: está cumprido, tetelestai, né? Está cumprido, está pago, a expiação, pagou a pena, a cédula que era contra nós, ele cravou na cruz. Olha que coisa linda, irmão. Se os pentecostais viessem hoje, você ia ver que rapaz, o negócio é diferente quando os pentecostais vão. Se tivesse vindo, ô glória. Ia dizer pelo menos um aleluia, alguma coisa assim, né? Então, mas tudo bem, eu entendo. Então, o verso 4 ainda, o verso 6, desculpa, do 64 de Isaías. Então, todas as nossas justiças como trapo de imundícia, todos nós caímos, como a folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebatam. Então é Deus que vai vestir o homem. Isso está lá implícito em Adão, né, vestindo o homem. Isso está implícito quando Abel e o Caim se aproximam diante de Deus e vão cultuar a Deus, porque o Caim, ele vai levando aquilo que ele planta, obra do esforço, da plantação e da colheita dele, vai apresentar diante de Deus e Deus não aceita. Mas quando o Abel ele leva algo que é agradável a Deus, porque aquilo representava, na verdade, a própria ação de Deus. Então recebe o Abel e sua oferta, não é? Porque o que? Um animal que foi morto, vida apresentado para substituir outra vida. Ainda em Gênesis, em José do Egito, quando o copeiro e o padeiro se apresentam diante de José, são figuras, né, irmãos, que a gente chama de tipologia. Isso vai representando de fato aquilo que Deus ia fazer lá na frente com Jesus. Então, obra de padeiro, esse padeiro foi morto, porque era obra de padeiro. Agora, quando o outro restituído como copeiro, que apresenta no sonho lá o cálice, né, de vinho já pronto, ou seja, aquele processo de vinho, na verdade, a uva já em todo o processo e pronto. Prefigura também não o que o copeiro ele plantou, ele colheu, ele fez aquilo. Então, e no Antigo Testamento toda a história, livro por livro, os rituais, os animais, as cerimônias, o tabernáculo na sua disposição, do altar de bronze, a pia de bronze, no Santo do Santo lá, a mesa dos pães da proposição, o altar de incenso, o candelabro, tudo isso é um ritual que vai mostrando, na verdade, os passos que Deus vai provendo, que seria, lá na frente, Hebreus vai tratar isso, o livro de Hebreus vai tratar sobre tudo isso. Tudo isso apontava para Cristo. Tudo isso, na verdade, pretendia levar os homens a entenderem que Cristo viria e seria o cumprimento de tudo isso. Então ele é o justo e o justificador. Ele é o sacerdote, o que intercede, e é o sacrifício que é apresentado, né? Então nós não fizemos absolutamente nada para merecer nada. Salvação não é algo que se originou de nós, que não depende de nós, mas é aquilo que foi oferecido como dádiva, como presente. Se tem uma coisa que a gente merece, há uma coisa que a gente pode contribuir na salvação: os nossos pecados. Né? Os nossos pecados é a nossa contribuição nesse processo aí. A gente só entra com o pecado e Deus vem com a salvação. É o que a gente pode fazer. Porque a gente é trabalhador no sentido negativo, não o que tu apresentou lá. No sentido negativo, a gente trabalha e Deus, como ele é um justo, então ele tem que pagar. Qual seria a nossa paga? Morte. O salário do pecado é o que? A morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo. Então Jesus, irmãos, Jesus. Não há mérito no Evangelho. O Evangelho é graça. Nada que eu possa fazer que Deus me ame mais, nada que eu possa fazer que Deus me ame menos. Ele é um ser imutável, não varia, não altera, né? Ele é. Então eu não posso fazer nada para conquistar o amor de Deus. Também não posso fazer nada fazendo com que Deus me ame menos. Ele é esse ser perfeito. Ele só ama. E o seu juízo é uma faceta do seu amor. E levar os homens para o inferno, na verdade, é um ato de misericórdia de Deus, que é um conceito um pouco mais esquisito para a gente compreender assim de pronto. É esquisito, porque a gente projeta em Deus segundo as nossas experiências, né? Alguém tem uma pergunta fácil e rápida? Não? Eu fiquei meio assim,
Fiquei meio preocupado, porque vocês participam tão... Que livro você está lendo para tipologia aí de Jesus no Antigo Testamento? Não, agora eu não estou lendo não, mas depois eu posso selecionar alguns lá e te recomendar. Alguns tem pontos aí também. Alguém quer pergunta fácil e rápida fora essa? Então, professor, se a pessoa se dá a vida por outra pessoa, não justifica um ato de Não amor vai. nem nada, não é inválido. É um pecador por outro pecador. Existia o... Por isso que Jesus, ele autenticou, eu sou o bom pastor que dá vida para as suas ovelhas. Quer dizer, ele estava se autenticando, ele estava falando que eu sou o verdadeiro. Dependendo do que a humanidade fazer por vocês, mas é eu quem faço. É nesse sentido? O Rony, é o seguinte, meu irmão. A Bíblia diz em Romanos que não há nenhum justo, nenhum sequer. Deus olhou do céu, olhou, não enxergou nenhum justo. Todos pecaram e destituídos estão da presença da glória de Deus, todos os homens. Romanos vai dizer que Deus encerra todo mundo debaixo do pecado. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Elias, Eliseu, quem quer que seja, os apóstolos, eles não tinham condição de nem se salvar, nem muito menos salvar ninguém pelo martírio, por exemplo, dando a sua vida. O salmista vai dizer, por exemplo, que todos os recursos deste mundo esgotariam antes de chegar a salvar uma alma. Ninguém poderia fazer nada para salvar o seu próximo. Estou falando de algumas passagens do Salmo. Então, assim, o ser humano não pode fazer absolutamente nada, nem por ele, muito menos por outro. Só Jesus, apenas Jesus, unicamente Jesus. O sacrifício, inclusive, que a gente chama substitutivo, único e suficiente. A partir disso, não há mais nada que a gente possa fazer para acrescentar o que Jesus já fez. O que ele fez foi... a Bíblia vai dizer que ele propiciou, nos tornou propício. Ele satisfez a justiça de Deus. Ele cumpriu toda essa justiça de Deus. Então, em Cristo, por Cristo e para Cristo, nós somos salvos e seremos salvos. Então, Cristo é o centro de tudo. Jesus, você pode qualquer religião tirar os seus fundadores e tal, elas continuam. Se você tirou Jesus do Evangelho, não existe Evangelho, acabou o Evangelho, não tem sentido o Evangelho. A cruz é o centro. A cruz não só divide a questão de calendário de história. A cruz, ela, na verdade, estou falando aqui, lógico, metaforicamente, né, o sacrifício, né? A cruz que representa o sacrifício. Então, o sacrifício é ali que Deus estava se encontrando com o homem, que é o Antigo Testamento, na Arca da Aliança, aquela coisa toda, depois do sacrifício, né? Toda aquela pedagogia em Cristo se cumpre. Então, Cristo é o cumprimento de tudo isso. É a justiça, é a satisfação de Deus. Jesus, ele foi aquele que resgatou o homem, aquele que livrou o homem do império das trevas. Então, Jesus. Só Jesus. É por isso que essa ideia não cabe no Evangelho, de obras para a salvação. As obras é por causa de uma natureza que nós temos, e é normal, é natural que a gente produza boas obras. Não vai acrescentar absolutamente nada na minha salvação. O que as obras podem fazer, alguma coisa, é me trazer recompensa no céu, mas se eu fizer isso em Cristo por gratidão, e depende das motivações, das intenções das obras, né? Porque tem obra mesmo sendo boa, ela não vai ter recompensa nenhuma, porque não é em Cristo. Entendeu? Tem que ser o alicerce lá, em Cristo, fundamentado em Cristo, com senso de gratidão, tudo isso aí. Então, assim, é bem diferente, porque, irmãos, a gente precisa entender Deus, é importante, porque a gente entende o caráter de Deus, a natureza de Deus, aí tudo isso se resolve e a gente vive um evangelho mais adequado, né? Porque o que eu tenho visto de irmãos e pessoas que vivem uma religião e dizem que isso é evangelho, não é brincadeira. Religião a gente sabe fazer muito bem. O evangelho não é religião melhorada. O evangelho é um negócio totalmente diferente. Só o evangelho contém a graça, né? Só mais um. Diga, então, pergunte. Lá em Coríntios, lá que você leu, no capítulo... Que eu não acabei de ler, né, Rony? Falei que ia voltar. No versículo 10, fala assim: porque Deus nos revelou pelo Espírito, pois o Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Então, no lado das profundezas, é mais o oculto, mais nesse lado assim, que nem você falou assim, o homem ele não tem... Como é que foi que você falou? O homem realmente somos todos limitados, mas
nós não conseguimos achar quem é Deus por nós mesmos, mas pelo Espírito Santo De nós Deus. chegamos mais perto. Mas essa é a profundeza, tipo assim, é um limite que Deus dá. O Romanos capítulo de número 11, reconhecer. Romanos capítulo de número 11, verso número 33 até 36, Paulo vai dizer o seguinte: ó a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão inescrutáveis são os teus caminhos, quão insondáveis são os teus pensamentos. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele na igreja. Amém. Então Paulo encerra a conversa, né? Ele está falando, ó, não dá para sondar Deus, não dá para prescrutar Deus, não dá. Não dá. Humanamente não dá. Apenas o Espírito pode nos iluminar, porque o Espírito é o próprio Deus. Isso. Entendeu? Então a Trindade, trabalhando junto, mas na manifestação histórica seria mais ou menos assim. A Trindade, de fato, é o que planeja a salvação. O Pai é o que se revela no Antigo Testamento. O Filho é o que vem e executa esse plano de salvação. E o Espírito aplica isso nos homens. Entendeu?